Salve Maria! Fiquei sabendo que tem algumas pessoas curiosas em saber o que significa o medalhão que os arautos usam. Então, é aqui mesmo, nessa casa, que é feita uma das partes da realização da produção, da produção do medalhão. E hoje nós vamos falar com a... Vamos lá, dar uma olhadinha, porque a irmã Juliana, que é a pintora que é encarregada de fazer a pintura das imagens, porque aqui nessa casa nós fazemos somente a pintura da imagenzinha. Depois eu explico um pouquinho melhor mais sobre o medalhão, mas o problema é que a nossa pintura ela é um pouco envergonhada, então a gente vai ter que pegar ela assim, de surpresa no ato. Então venham comigo. Salve Maria, irmã Juliana! Salve Maria! Então hoje nós viemos aqui saber como que a senhora pinta o medalhão, porque fica sabendo que começou a nova remessa, né? Isso, começou, a gente tem todas essas imagenzinhas pra fazer. Então, como é o primeiro passo que... Primeiro elas chegam assim... Sim, elas chegam todas assim, tá... Isso tá no cru, né? E aí a gente tira e pinta a primeira base de baixo. Mas elas são feitas de que material? De resina. Ah, de resina. De resina. Então ela já chega pra senhora já pronta assim, Isso. só pra pintar mesmo? Só pra pintar já. E quanto que chegam as remessas? Aí depende de quanto eles mandam, às vezes é 300, 400. Aí agora, essa remessa era de 300, agora deve ter umas 100. A gente já fez 200 já. E quanto tempo demora pra pintar assim? 100 a gente faz em uma semana. Uma semana e meia, porque depende do tempo dos trabalhos também. Mais Então, o primeiro passo que a senhora faz, que a senhora estava explicando, é... Então, essa aqui já tá pintada, né? Com a pele e o manto, que é com tinta automotiva. Não é tinta acrílica, nem a óleo, é tinta automotiva, porque depois de tanto quebrar a cabeça, como a tinta saía muito fácil, então a gente pegou tinta automotiva. Ah, é verdade, lembra os primeiros medalhões? Sempre descascava, saía. Pintava aí, com tinta acrílica, sim, não era? tinta acrílica e sempre As saía. primeiras chuvas ficava tudo branco de novo. Aí a Maria G, que ela é artista, né, mais velha, então ela tinha mais experiência, então ela falou pra gente fazer com tinta automotiva. Aí a gente começa essas duas cores, aí depois a gente já pinta, como aqui tá pintado o olho de branco. E aí depois do branco nos olhos, aí a gente passa pro pretinho, a bolinha preta, que ainda não tá terminada, ainda falta um risco pra poder terminar. Um risco no olho. E hoje a senhora vai mostrar pra gente como que pinta o medalhão, né? Sim. Toda a parte da fisionomia. Aí o primeiro passo que a senhora depois disso faz é pegar as tintas? Isso, aí Qual aqui tipo já tá de tinta? pronta, porque a tinta do olho é essa tinta a óleo marrom, né? Essa daqui. E aí que já tá aqui misturada com esse produto Liquin, que é pra secar mais rápido a tinta a óleo, porque senão ela demora muito tempo. Ainda mais no frio, demora ainda mais. Aí essa já tá pronta pro olho. E essa daqui é pro cabelo. E essa é pra boca e a bochecha. O que é isso daqui? Essa daí é a tinta pro... Não, mas por que você tá usando esse potinho? Ah, então, essa é pra aproveitar que é de remédio. Então a gente reutiliza muitas coisas. Sempre, né? Saber reutilizar as coisas importantes. Então depois pega a tinta marrom, perdão. Isso, essa tinta. Aí essa ocre é essa daqui. Agora é só tinta óleo. Tinta Porque óleo, nas só outras tinta óleo. várias foi mostrado era tinta acrílica, mas agora é só tinta óleo. Só tinta, não, é tinta óleo, só o dourado, que vai ser com outra tinta acrílica. Essa tinta aqui, dourada, que ela é muito bonita. Mas isso é a parte final que a gente faz. Só um retoque final. Isso. E aí a gente usa um pincel bem fininho. Muitas vezes a gente tem que cortar as cerdas, né? Cortar muitos pelinhos para poder ficar um tamanho bem... Então, na verdade, isso aí já foi bem recortado, né? Esse já foi super bem recortado. E aí, mas qual a origem dele, qual que é a numeração? Esse é 2 zeros. Assim, pra nós é bem melhor.
melhor, assim. E o pelo dele é pelo Pintura. sintético ou é pelo esse de é marca? sintético. Não, esse é de sintético mesmo. Eu acho que não tem mais um outro mais fino aí, porque tem um que tava bem mais cortado, mas eu acho que é esse mesmo. E pra cortar, como que a senhora corta? Pega... A gente pega um pincel bem fino, ou uma tesoura bem fininha, uma ponta bem fina, e a gente corta, vai cortando bem... Porque ele fica descabelado assim, ele fica Isso, tudo... quando ele fica descabelado, a gente tem que ir tirando, porque senão esse fiozinho ele atrapalha muito, porque a tinta vai, entendeu? Vai fazer um outro desenho. Estraga o desenho. Estraga tudo. Aí por isso que a gente tem que cortar e a gente começa a fazer os desenhos, né? A pintura. Você quer Então, ver? vamos começar então. Então vamos começar pelos olhos, né? A bolinha do olho que é o mais difícil. Muitas vezes a gente começa a fazer e não, assim, é muito difícil fazer uma bolinha perfeita assim, né? Só se for um super artista, assim, do céu, mas normalmente a gente faz uma bolinha e sempre tem que consertar alguma coisa. Por isso que a senhora vai pedindo sempre a ajuda dos anjos, Sempre né? tem que pedir a ajuda dos anjos. Tá, antes de começar, a senhora pede auxílio pra quem? Sobrenatural, assim. A senhora costuma chamar o Meu anjo da guarda primeiro, anjo da guarda. depois o São José também. São José, interessante. Uhum. E outra coisa que eu ia perguntar. E se erra, como que faz? Tem como apagar? Que se faz Tem como torto? apagar, assim. Por exemplo, se eu errar aqui, assim, se fizer um olho barbaramente feio, assim, né? Por exemplo, ficou todo, não tá um círculo. Então, aí a gente limpa nesse produto Ecosolve, que a gente também reaproveitou um pote de remédio. E aí a gente vai, limpa, e pode ser o mesmo pincel, né? Limpa ali e seca, porque tem que estar meio seco. E vai contornando tudo que que ficou torto, né? Assim, demora um pouquinho, mas... No começo do pincel, que se pinta é o pincel que vai se retocar. Que limpa com ele. Sabe o que eu tava lembrando? Lembra os primeiros medalhões quando saíram? Que nem era com imagem, era uma foto. O primeiro de todos era com uma foto, não era? Lembra que a gente tinha a foto de Nossa Senhora de Fátima? Era. Você lembra disso? Uhum. Aí depois, o senhor João idealizou, parece com esse, só que era branco, só que ele era todo, assim, era sem esse esmalte vermelho, não era? Isso. Era um esmalte que era sem esmalte, era só dourado essa parte. E a imagem era branca, não era? Era A imagem branca, era branca. Era Era assim branca. mesmo, era... Mas pra chegar até isso que é hoje, que é o definitivo, até agora, né, pode ser que mais pra frente possa ter mais aperfeiçoamentos, houve todo um processo, assim, de aperfeiçoamento, tudo indicado, assim, pelo nosso fundador, Monsenhor João, ele indicando tudo, as cores, o que tinha que ser feito. Lembra aquela reunião da Ordem Segunda? Lembra até hoje que ele chamou a Maria G, que era, assim, até então não tinha o setor artístico ainda, né? Mas ela já começou ela já pintava naquela época, e ele chamou ela e fez um desafio pra ela. Se ela ia conseguir pintar a imagem, porque é tão pequena, que ninguém queria pintar. Tanto que é um segredo, tá? Só entre nós. Só a Ordem Segunda pinta medalhão desse tamanho. A Ordem Primeira não aceitou pintar. Então só o nosso... Mas não fala pra eles, tá bom? Não fala pra eles, porque senão vai dar problema depois pra gente. Fica só entre Arotes em segredo, isso, não é assim em segredo. Porque é muito delicado, muito fininho. E aí ela aceitou o que o Monsenhor pediu pra ela e pintou. E ele gostou. E assim começou a se aperfeiçoar o medalhão de todos os arautos. E até hoje é pintado um por um, né? Um por um, são 100 imagenzinhas, então 200 bolinhas, né? Porque... Um por um, mas tudo é pintado um por um, né? Tudo. Tanto os olhos quanto a pele é individual, né? Individual, um por um. E depois que pinta essa pupila, né? Isso, mas aí a gente normalmente, depois que a gente fez a bolinha do olho, aí teria que vir um risco pra ficar igual essa daqui, né? Essa aqui foi a Maria G que fez de modelo. Então ela tem um risco em cima. Só que normalmente a gente espera secar e depois passa o risco. Porque se acontecer de ficar torto, aí
pelo menos a parte da bolinha do círculo já tá seca, então ela não vai apagar, entendeu? Sim, então os cílios é feito Depois que a depois bolinha tá que seca, que ela seca. a pupila, né? Aham. Já Já tá pronta. Então a gente faz da cera, a gente faz todas as bolinhas de todas. Ah, então você vai Depois fazer remessa. remessa isso. Pinta todas com a máquina que faz a pintura automotiva, né? Depois a gente vai Isso. mostrar pra vocês. Depois pinta. Aí começa por onde? Aí não tem. A senhora escolhe. Começa pelos olhos. Sem os olhos. Sem os olhos, aí depois a boca, aí todas as bocas, depois todas as bochechas, e assim vai, nossa, isso. Justamente pra poder, assim, já facilitar o trabalho. Eu também aproveito a tinta, porque senão se a gente faz um monte de tinta, aí elas não dá conta de... E ela seca, né? Depois seca. que a tinta secou, não tem mais como Isso, aí não tem como reutilizar. reutilizar. Então, o próximo passo depois de pintar Aí seria a boca. Assim, podemos passar pela boca que já tem a tinta. E essa já tá tinta pronta aí, que cor que a senhora usou? Porque tem essa cor mesmo já pronta ou Não, foi é uma mistura. A gente põe um pouquinho de ocre, é tinta óleo também, essa ocre, vermelho, essa vermelha e branca. Aí faz uma mistura pra ela ficar um salmão assim, porque não pode ser vermelho forte e também não pode ser muito... E aí já sabe como ocre também. Já sabe como a quantidade, pela experiência a senhora já sabe, tanto de branco, ou vai Assim, fazer teste? é de olho, a gente faz de Faz de olho, olho e vai a gente fazendo não tem teste. assim uma contagem mesmo. Aí com pincel Só fino que também. a bochecha rosada também vai pintar assim também? Com essa mesma tinta. Só que aí a gente usa, por exemplo, eu posso fazer aqui pra senhora ver. A gente A pega mesma cor dos lápis da mesmo, bochecha? a gente usa mesmo, só que ela não vai ficar tão forte. Porque assim, a gente põe um pinguinho e usa um outro pincel pra esfumaçar. Que seria esse daqui a gente usa. Assim, normalmente seria melhor pra essa imagenzinha um pouco mais fino. E esse ele é próprio pra Só isso, que- ele não é pincel de pintar, ele é pincel de esfumaçar. Ele Fazer serve essas- mais pra esfumaçar. Aham. Aí, por exemplo, a gente fez aqui o pontinho e aí agora a gente pega a pontinha do pincel e vai esfumaçando. E ele tem que estar seco o pincel. E a gente nem pode limpar ele, a gente só limpa assim com ele seco, né? Limpa no papel Ele e não vai pode ser esfumaçando. lavado. Não pode ser lavado, porque senão aí ele perde o trabalho dele, né? Que vai servir pra isso. E aí a gente vai esfumaçando. É assim que se faz bochechas. Isso aí, quando tá muito clarinho, que nem esse, aí põe um pouquinho mais. E esfumaça até ficar um ponto ideal. Nem muito forte, mas também não tão clarinho, né? Até ficar o tom certo da... Até ficar um tom certo isso. E como fica de um lado, tem que fazer do outro, né? Tem que Acho fazer que o mais do outro. difícil é isso, fazer as duas partes iguais, né? Iguais. Às vezes é bem difícil mesmo. Bom, depois os lábios. Agora os lábios com pincel fino. Aí a boquinha é muito minusculinha, então assim é bem complicado. Aí a gente faz a primeira parte de baixo. E fininho, né? Porque grosso assim não ficaria muito bem. Aí aqui a gente faz só um pedacinho embaixo e agora a gente vai fazer em cima. E depois puxa um pouquinho pra cima pra ela dar um leve sorriso. Aí aqui desse lado também. Ah, sabe o que eu tava lembrando que estava falando da Maria G? Que quando ela printou a primeira imagem, e aí quando o Monsenhor João viu, ele falou: gostou, mas tá faltando alguma coisa. Aí, tá faltando alguma coisa. Aí
perguntaram, mas o que tá faltando? O senhor sabe? Ele olhava, falta um brilho dentro do olhar dela. E aí elas pensaram, mas como que a gente faz um brilho dentro do olhar de uma imagem? Porque é muito difícil representar isso. E aí, bom, aí os santos anjos, a Maria de fala que os anjos que auxiliam ela em tudo, né? Ela lembrou que existe um tipo de verniz que se pode passar em cima da tinta. E ela passou e fez o teste, e falou, é isso que faltava. E aí chegou nessa imagem que a gente... Esse aqui é o modelo? Cadê uma planta? Uma planta? Uma plantinha. Ah, tem essa daqui, né? Essa tá. O medalhão. Tá. Chegou nisso que nós temos hoje. Mas foi tudo passo a passo, direcionado pelo nosso fundador, Monsenhor João. E hoje todos os arautos se beneficiam, podem utilizar esse medalhão a partir daí, desse desejo dele de sempre fazer tudo com a maior perfeição possível. Bom, e agora, a senhora pode acabar de explicar um pouquinho ainda o que falta, depois que pintou Então, agora já os nós lábios. acabamos os lábios, aí nós passamos para os cabelos, né? Que usa essa tinta. Essa daqui. Aí a gente passa no cabelo e depois a gente faz também a sobrancelha. Com a mesma cor, Com a mesma cor do cabelo. Bom, e o cabelo, essa cor ficou por quê? Porque foi baseada mais ou menos em Matrimônio e Concílio, o quadro de Matrimônio e Concílio. Também umas relíquias que a gente teve contato de Nossa Senhora, era mais ou menos assim. O cabelo de Nossa Senhora não era ruivo nem loiro. Era uma cor assim, lindíssima, que é uma mistura entre dourado e o ruivo, assim. Uma coisa assim que lembra mais ou menos se Nossa Senhora, realmente, de Nossa Senhora do Bom Conselho, tem essa cor de cabelo, assim, realmente. Espelha bastante o que era na realidade. E depois do cabelo, aí a senhora faz... E o cabelo de Nossa Senhora não era liso, né? Nem liso, nem enrolado. Não, a gente faz umas pequenas ondulações. Ele era ondulado, assim. né? O cabelo de Nossa Senhora. Assim a gente imagina, né? E depois do cabelo de Nossa Senhora, aí qual é o próximo passo do medalhão? Depois do cabelo a gente passa pra sobrancelha. E aí acaba, porque depois que secar a bolinha, a gente vai passar um traço, mas isso é quando secar. Pra fazer os cílios. Isso. Como já foi feito aqui. Né? Como essa daqui, E aí depois disso a gente termina. Aí falta o dourado. Aí a gente vai pegar essa tinta acrílica, dar mais a óleo. E a gente passa em volta aqui do manto todo esse contorno de dourado. Onde a gente tem o próprio risco da imagem. Isso, aí ela vai ficar assim, como está aqui. Com esse dourado aqui. Em volta. Bom, hoje vocês tiveram um pouquinho como conhecer esse trabalho que é feito aqui na Casa Santa Edelgarda. E como já foi dito, aqui nessa Casa Summit nós fazemos das etapas do medalhão, da preparação do medalhão, que é a pintura da imagenzinha. O restante é feito logo depois que elas pintam, que acaba a remessa, elas passam para outro setor. E se vocês tiverem curiosidade de saber, vontade de saber como é que se faz o restante do medalhão, aí vocês podem perguntar para os padres lá do Arautos Sem Segredo, que eles vão poder explicar melhor para vocês, que esse setor a gente já não faz mais, mas ficamos com a parte mais delicada, que é a pintura das imagens. Pode ser que alguém pense, nossa Senhora está em cima da Eucaristia. Não, é o contrário. Nosso fundador ele fez o medalhão justamente, que ele colocou no centro do medalhão a central devoção que os arautos têm, porque nesse medalhão estão escritas as 3 principais devoções que nós temos, que é a Eucaristia, Nossa Senhora e o Papado. Então, e no centro de tudo a nossa vida espiritual está a Eucaristia, depois Nossa Senhora e o Papado. E o restante dos significados e da formação, do resto da formação do medalhão, se tiverem vontade, podem perguntar e os pares vão poder explicar melhor para vocês.
Se você gostou, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like aí embaixo. E até uma próxima vez. Salve Maria! Salve Maria!